foi romancista e dramaturgo inglês, escritor de aventuras capa e espada e criador do romance ruritano, um gênero literário muito específico ambientado em um país fictício, geralmente situado ou na Europa Central ou no leste europeu, como a Ruritânia. Ruritânia. Já sabem de quem eu estou falando? Ainda não? Estou falando de Sir Anthony Hope, que escreveu o clássico The Prisoner of Zenda, O Prisioneiro de Zenda, em 1894. Mas antes de a gente entrar nesse assunto maravilhoso, vocês vão se inscrever, dar um like esperto aí, comentar e compartilhar cultura. Sir Anthony Hope nasceu em Londres e se formou em Direito. Porém, como não tinha muito trabalho naquela época, dedicou-se inteiramente à literatura. Seus contos foram publicados em periódicos, como acontecia no século XIX. Aconteceu no Brasil com Machado de Assis e outros escritores também. Era muito comum que os escritores escrevessem e publicassem em periódicos, jornais. Em 1890, Sir Anthony Hope, que na época ainda não era Sir, publicou de forma independente seu primeiro romance, A Man of Mark. Em 1893, Hope escreveu 3 romances: Sport Royal, A Change of Air, Half a Hero, além de uma série de esquetes. Aí você vai perguntar, o que são esquetes? Esquetes são pequenas peças, geralmente elas têm uma duração de 10 minutos. Elas são as peças de humor e que foram publicadas em um jornal sob o título de The Doll Dialogues, que se tornaram seu primeiro e grande sucesso. Vejam só que interessante. Na vida, quando as coisas têm que acontecer, elas acontecem. Enquanto Anthony estava caminhando pelas ruas de Londres, lá pelo final de 1893, ele teve uma ideia para aquilo que viria a ser o seu grande sucesso da carreira jamais alcançado. Ele teve a ideia de escrever The Prisoner of Zenda, O Prisioneiro de Zenda. Olha que interessante. E do que se trata? É um conto de intriga política passado durante 3 meses na vida de um cavaleiro inglês. Foi um enorme sucesso que tornou Hope um escritor popular com 32 obras escritas ao longo de sua vida. Infelizmente, no Brasil, ele não é muito conhecido, nem existem vários trabalhos acadêmicos sobre a obra de Hope, a não ser, evidentemente, dentro de uma faculdade de língua inglesa. Fora isso, na literatura, realmente Hope não é muito requisitado para estes trabalhos acadêmicos. Nem o grande público deve conhecer Hope. Digo de novo, infelizmente, que é um autor maravilhoso que todos devem conhecer. Em 1897, Hope fez uma turnê pelos Estados Unidos, divulgando a sua obra, dando palestras, e foi muito aplaudido pelo jornal The New York Times. Em 1900, ele foi eleito presidente da Sociedade de Autores da Inglaterra. Durante a Primeira Guerra Mundial, que aconteceu entre 1914 e 1918, Anthony Hope escreveu e coescreveu muitas peças e não ficção política, a fim de entreter os soldados que estavam no fronte, que estavam na guerra. E essas peças lhe renderam a nomeação de Cavaleiro da Ordem do Império Britânico exatamente no fim da guerra, em 1918. Em 1927, ele publicou um livro autobiográfico chamado Memories and Notes. Em 1933, infelizmente, Sir Anthony Hope, vítima de um câncer na garganta,
veio a falecer aos 70 anos de idade em sua casa de campo, Heath Farm, em Walton-on-the-Hill, Surrey. Em Londres, na sua residência, fixaram uma Blue Plaque, que é uma placa azul que faz parte da tradição britânica, da tradição inglesa, de fixar uma placa azul como referência que naquela localidade tem uma ligação, existe uma relação com uma pessoa famosa. Em todas as construções, casas, pubs e edifícios, existe essa memória, para não deixar a pessoa cair no esquecimento. Muito parecido com o Brasil também, né? Vejam a casa de Machado de Assis, no Cosme Velho, que simplesmente não existe mais. Hoje é um prédio com um restaurante embaixo, um café. Lamentável isso no Brasil, e de realmente aplaudir essa tradição existente na Inglaterra. Mas afinal, do que se trata o livro O Prisioneiro de Zenda? O que tem de tão especial neste romance que deixou Anthony Hope famoso? E eu não vou dar spoiler, vocês sabem que aqui não existe spoiler, essa coisa toda não existe. Só vou falar um pouquinho do livro, que foi escrito em apenas um mês e publicado em abril de 1894. Ele se passa num reino europeu fictício chamado Ruritânia, onde o futuro rei Rudolf V, ele é drogado na véspera de sua coroação. E forças políticas a favor do rei e contra o rei começam a lutar entre si. Começam um efeito de ebulição. Uma pretende esperar Rudolf e adiar a coroação, enquanto que outra quer logo decidir o futuro rei e propõe seguir a coroação com uma outra pessoa no lugar do rei. Por sorte, um jovem inglês de férias na Ruritânia é convencido a se passar pelo rei, devido a tamanha semelhança com Rudolf, para salvar aquela situação em que o reino estava passando, aquela instabilidade política. Não vou falar o que acontece nesse romance, um romance tipo Cloak and Sword, com capa e espada, tipo Zorro e tal. Não é o estilo do Zorro, mas é um estilo diferente, muito interessante, e vocês vão buscar esse livro, Prisioneiro de Zenda, vocês vão ler sobre o livro. Uma sequência foi escrita em 1898, 4 anos depois, chamada Rupert of Hentzau, que foi publicada e ela é costumeiramente incluída em algumas edições do próprio livro O Prisioneiro de Zenda. Agora um detalhe muito importante sobre Prisioneiro de Zenda. Esse livro é um sucesso tão significativo que ele inspirou a criação de um gênero de romance chamado romance ruritano, na literatura, no cinema, no teatro, que apresenta histórias ambientadas em países fictícios, geralmente, conforme eu falei no início do vídeo, na Europa, localizados na Europa Central e no leste europeu. Esses países servem de cenário para esses tipos de livros e enredos, como os países vizinhos inimigos Sildávia e Bordúria, que aparecem nos quadrinhos de Tintin, Les Aventures de Tintin, as aventuras de Tintin. O Prisioneiro de Zenda tem outro dado muito importante, foi adaptado por várias vezes para o cinema, para o teatro, musicais, rádio, TV, e até uma opereta já foi escrita. No teatro, ele esteve em cartaz, vejam só, em Nova York, em 1895, em West End, em Londres, em 1896, e na Broadway, Nova York, novamente, em 1963. No cinema, ele teve várias versões, 1913, 1915, 1922, 1937, 1952. Mesmo esse de 1937 sendo considerada
a melhor versão cinematográfica para O Prisioneiro de Zenda, a mais famosa é de 1979, com o astro de A Pantera Cor-de-Rosa, o ator inglês Peter Sellers. Uma outra curiosidade em torno de O Prisioneiro de Zenda é que em 1988, lá na Austrália, fizeram um desenho animado sobre a obra de Anthony Hope. Em 1939, houve uma adaptação para o rádio. Em 1961, a televisão americana fez a sua versão. E em 1973 e 1984, chegou a vez da BBC levar aos lares britânicos também a sua versão. E uma curiosidade, em junho de 1971, houve uma adaptação para os quadrinhos da Mulher Maravilha. Olha só que muito legal, né? A DC Comics levou a sua adaptação para os quadrinhos da Mulher Maravilha, volume 1, número 194. Mas é isso, meus amigos. Procurem sobre Sir Anthony Hope, procurem suas obras, em especial O Prisioneiro de Zenda. Vocês vão gostar muito dessa obra. E antes de a gente terminar, eu queria mostrar para vocês o meu livro, O Prisioneiro de Zenda, que ganhei da minha mãe quando eu tinha 13 anos de idade, aproximadamente 11, 13 anos de idade. Essa é a versão em inglês de O Prisioneiro de Zenda. Vou deixar uma dica aqui para vocês, assim como eu, tenho os meus livros que vou ler nas férias. Este vai ser um que eu vou fazer refazer a leitura, e indico para vocês também para colocar suas leituras em dia. Escolham seus livros, escrevam aqui nos comentários o livro que você escolheu, compartilhem o vídeo, levem cultura. Um grande abraço a todos e valeu!